Olá, meus amigos, eu sou Edécio de Souza, aqui é o canal Casa do Senhor. Casa do Senhor, tá? Ó, Casa do Senhor, não é Casa do Senhor não, como os crentes costumam falar, né? Casa do Senhor. Nesse vídeo eu vou trazer aí fazer uma leitura do capítulo 1 de Gênesis, do primeiro até o último versículo do capítulo 1. Né? Então eu vou fazer essa leitura aí, em cima da leitura eu vou fazer uma análise, né? E também vamos ver o que tem aí de questionamentos nesse primeiro capítulo do livro de Gênesis, tá? Vou colocar a tela aí com texto e vou dividir a tela aí. Então vamos lá, vamos para análise. Bom, aí tá o texto na tela. Vamos dar uma lida nesse texto. Então está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz que Deus é o princípio, então Deus foi criado também quando a terra foi criada. Deus foi criado junto com a terra. Como se dá esse processo? Se o princípio era Deus, o verbo era Deus, no princípio era Deus, o verbo era Deus, como que fica essa coisa aí? Deus foi criado junto com a terra? No momento que ele criou a terra, ele estava autocriando-se também? Ou quem estava criando Deus? Se Deus é o princípio, e no princípio estava sendo criados os céus e a terra, então como é que fica essa questão aí? Essa é a primeira análise. Vamos continuar. E a terra era sem forma e vazia. Pelo que eu me lembro, que eu estudei, né? Não sei se eu me recordo bem, porque faz muito tempo que eu estudei. Que eu saiba, né? Alguma coisa sem forma tem que ser ou líquida ou gasosa. As coisas sólidas, todas elas têm alguma forma sólida. Se a terra era uma massa sólida, obrigatoriamente essa massa que era a terra teria que ter forma, teria que ter alguma forma. Então a terra não tinha forma, a terra era sem forma, estava em estado líquido, estado gasoso, não tinha forma, não havia solidez na terra, era só água. Era só água no princípio. A terra era formada somente de água, mais nada. Como se dá isso? Por que o nome terra? Se era água, como é que pode ser esse nome? Como é que pode ter esse nome chamado terra? Se era água. São questões, né? São questões que a gente coloca aí para quem tiver resposta. Se o Espírito Santo revelou aí para algum crente aí, se o Espírito Santo revelou isso aí, por favor, coloque aí nos comentários aí como que se dá isso, como que foi feita como que se formou essa situação. E disse Deus haja luz. E houve luz.
houve luz. Para que, se houve luz, para que Deus criou o sol então? Para que Deus criou luminares? Ou será que ele acendeu uma lanterna ali? Deus tem lanterna? Acendeu uma lanterna e depois criou os luminares, depois desligou a lanterna? São questões que a gente quer saber aí do Espírito Santo aí, que possa revelar para alguém aí. Isso aqui é uma análise textual. Não entendo nada de exegese, mas uma coisa eu sei ler. Eu sei ler. Não entendo nada de exegese bíblica, nem nada de exegese. Né? E viu Deus que era boa a luz. Vou ter que colocar os óculos aqui porque tá difícil. Vamos ver agora. Vou aumentar mais um pouco. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Deus fez separação entre a luz e a terra. Deus estava presente. Deus disse: haja luz, e houve luz. De onde veio essas trevas? Se houve luz, de onde veio essas trevas? Da onde veio essa treva aí? Não, a treva sobre a face do abismo existia. Aí o Espírito de Deus se movia entre as faces das águas. Deus diz: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Se o Espírito... E havia trevas sobre a face do abismo. E Deus disse: haja luz. Por que continuou havendo trevas? Se Deus disse: haja luz. Deus disse: haja luz. Cadê? Por que continuou trevas? Deus estava ali, Deus não é luz. Por que havia trevas onde Deus se encontrava? Deus estava ali criando tudo aquilo, Deus estava presente, Deus estava ali, Deus não é luz. E para que Deus precisava falar: haja luz, se Ele é a própria luz, conforme a doutrina evangélica, né? Segundo a doutrina evangélica, segundo a doutrina que dizem que, tirada dos textos bíblicos, das escrituras. É complicado. Essas coisas aí, para quem faz uma análise dessa maneira, fica complicado entender de que maneira se dá essas coisas. É complicado. Fez Deus separação entre a luz e as trevas. Isso aqui é só análise. Só análise do texto. Vamos fazer essa análise aí desse primeiro capítulo de Gênesis até a queda aí de Adão. Vamos ver como é que vai ficar até lá. Já encontrei várias coisas aqui para ser explicadas. Agora, complicado é alguém explicar isso aí, né? Aí quando vão explicar, espiritualizam, fala que Deus pode tudo, essas coisas, né? Quando não tem resposta, aí a resposta é: não, Deus tudo pode, Deus é Deus, não tem que entender, Deus é Deus. Essa é a exegese que eles fazem. Dizem que a gente não tem a exegese, eu realmente não tenho, mas eles dizem que tem a exegese, e na hora de explicar um texto, eles dizem: não, é que Deus é Deus, Deus pode tudo, Deus pode tudo. Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus do impossível, Deus pode tudo. Vamos continuar aqui. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Não dá para entender por que tem trevas.
Aonde há a presença de Deus tem trevas. E foi à tarde e manhã, o primeiro dia. Primeiro dia. Foi tarde e manhã o primeiro dia. Agora você vê. O que é considerado um dia? Ó, você vai trabalhar um dia e vai descansar 2 dias. Sobre uma escala, você vai trabalhar no regulamento de escala. O que é considerado um dia? 24 horas. E o que essas 24 horas, o que acontece para ocorrer essas 24 horas? 24 horas, né? A mesma coisa eu vou falar. Há muito tempo que eu estudei, não lembro muito bem das coisas, mas pelo que eu me lembro, 24 horas é um giro da Terra sobre seu próprio eixo. Agora eu pergunto, se a Terra estava em formação, esse é o primeiro dia, é o primeiro, está em formação ainda a Terra. Como que a Terra vai fazer um giro se ela estava sendo construída ainda? Estava sendo formada, né? A Terra pode ser comparada assim com, vamos comparar com um veículo, sei lá, um fabricante de algum veículo. O cara vai fabricar um caminhão. Aí o cara tá fabricando o caminhão lá, tá montando o motor, botando velas, botando cabo de vela, aqueles emaranhados de cabos no motor. Como que você vai ter uma leitura do consumo daquele veículo? Como que você vai ter uma leitura da explosão do motor, RPMs? Está sendo construído ainda. O motor não está funcionando. Se a Terra está construída ainda, não tinha nem sido criado o Sol. Não havia, o Sol não havia. Como é que não havia Sol? Havia tarde, havia manhã, noite, tarde, sem o Sol ter sido criado. Então essas coisas aí fica complicado para um teólogo aí, um doutor teólogo. Eu não sou nada, não sou doutor em nada, não tenho faculdade, tenho nível superior, tenho o 2º grau completo. Apenas isso. Então o que eu tenho que fazer aqui é só perguntas, porque não dá para competir com um doutor em teologia. Não posso ficar debatendo com um doutor de teologia. O cara é doutor em teologia. Eu não sei nada, não sei nem onde começa essa coisa de exegese, não sei nem por onde começa. Mas uma coisa é fato, eu sei ler. Sei ler muito bem. Sei ler e também sei questionar. Tá entendendo? Vamos dar seguimento aqui. Então tá, o primeiro dia sem Sol, sem rotação da Terra, e primeiro dia. A Terra girou no próprio eixo nesse primeiro dia. É complicado. É complicado. E disse Deus, haja expansão.
haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Sei que águas e águas são essas. É algo que é nuvem e mar. Não sei que águas e águas é essa. Separação entre águas e águas. Que águas e águas? O que significa isso? Águas e águas. Se alguém souber, ou qualquer um, por favor, me explique aí, porque é muito difícil a linguagem dos textos bíblicos. É muito difícil. Parece que é uma coisa já feita para complicar mesmo, né? Para embaralhar o cérebro das pessoas e dominar. Uma coisa proposital. A impressão que se dá é essa. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Tá? Deve ser nuvem, não sei. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e amanhã o segundo dia. Veja bem. A tarde e amanhã o segundo dia. A Terra estava sendo formada, estava em criação ainda. Como que ela vai estar girando no próprio eixo para ver de 24 horas, para ver segundo dia? E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e chamou Deus a porção seca de terra. E o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Quer dizer, depois que ele fez, que ele achou que era bom. Isso aí vai ser uma antítese da chamada onisciência de Deus. Deus não sabia que se ele criasse tudo isso ia ser bom. Ele não sabia, ele só soube quando ele fez. Quando ele fez, ele viu que era bom. Ele não tinha essa onisciência. Ele não apresenta essa onisciência aqui. Vamos lá. E viu Deus que era bom. Eu quero chegar na parte lá da queda de Adão para poder finalizar. Que lá é que é tipo uma cereja do bolo. Vamos lá. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E foi assim. Vamos continuar. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente... Não, já li. E viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom, depois que ele fez. Ele não sabia, ele não tinha onisciência, não sabia que era bom. Não sabia antes. E foi à tarde e manhã o terceiro dia. Outra vez. A terra está sendo formada. Como que ela está dando giro em torno de si mesma, sem sol, sem luminares. Como que a terra vai fazer uma rotação no seu próprio eixo, sem os luminares? É meio complicado. É bem complicado isso, hein? E sejam eles
para sinais, aqui ó, e sejam eles para sinais e para os tempos ou estações. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Para haver separação entre dia e a noite, quando ele fez o luminar. Para haver separação entre dia e noite. Como é que lá foi o primeiro dia? Aqui está no terceiro dia já, ó. Aqui está no terceiro dia. Na criação dos luminares. Terceiro dia. Como que houve primeiro e segundo dias, se aqui está sendo feita a separação entre o dia e a noite? Como é que teve manhã, tarde? Queria que um teólogo, um doutor teólogo, respondesse essas questões. Só que na hora de responder, eles vão dizer, não, Deus pode tudo. Deus é Deus, não pode ser questionado. Essa é a exegese que eles fazem. Dizem que os doutores das denominações, né? Os exegetas de denominações, eles dizem, você não sabe nada porque você nunca fez exegese. Você é um burro, você não fez exegese, cara. Mas aí quando chega na hora de eles fazerem a exegese, eles falam, Deus pode tudo. Essa é a exegese que eles fazem dos textos que eles não têm como explicar. É complicado. Vamos lá. Para haver separação entre dia e noite, para sinalizar os tempos e as estações. E fez Deus os dois grandes luminares, o maior e o menor, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Deus os pôs na extensão dos céus para alumiar a terra. E quando ele disse, se haja luz, antes de criar não valeu de nada, aquela luz serviu de quê? Era a lanterna? Era uma lanterna que Deus acendeu? Porque quando você acende uma lanterna, vai iluminar alguma coisa, mas vai haver escuridão em algum outro lugar, onde a lanterna, o ponto da lanterna não esteja pegando. Foi isso que aconteceu? Só se foi isso. Quer dizer, havia luz e havia trevas também. É assim, desse modo que acontece quando se acende um farol, uma lanterna, alguma coisa. Vai haver luminosidade numa determinada parte e na outra vai ter escuridão. Aí viu Deus que era bom, e foi à tarde, amanhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis ou criaturas viventes que se movem, de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou... Será que é só ave que voa? Não existe mamífero não que voa? Bom, vamos lá. Tem até peixe, né? Peixe voador, peixe que voa. Lagartos. Répteis. Será que é só ave que voa? E Deus criou as grandes baleias e todo réptil alma vivente que as águas abundantes produziram, conforme as suas espécies. E toda ave de asas, conforme a sua espécie. Toda ave de asas.
Toda ave de asas. Tem ave que não tem asa então por aí. Algum biólogo aí, por favor, diga aí uma ave aí que não tem asa. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e à manhã o quinto dia. Quer dizer, a terra estava sendo formada e estava funcionando, estava rodando, estava fazendo a rotação e translação, estava sendo criada ainda. É como se um carro estivesse sendo montado, mas ele está sem vela, sem cabo de vela, sem nada ali, sem coisa nenhuma no motor, mas ele anda. Ele anda, ele lê a rotatividade do motor, faz a leitura do RPM do motor, entendeu? Uma coisa que está sendo criada ainda, criado, está funcionando já, está funcionando antes antes de ser criado, na montagem. Esses textos bíblicos a gente tem que ler passo a passo, entendeu? Por versículo, que aí é uma maneira de não passar batido. Você lê aquilo rápido e conforme a doutrina vai embarcando nas doutrinas religiosas, aí você vai lendo, essas coisas assim vão passando e ninguém percebe essas coisas. Aí vai fazer igual os doutores teólogos, vai dizer: é Deus, não tem que questionar. Ele pode tudo. E viu Deus que era bom, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. E os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, A galinha não. A galinha é ave da terra, né? Não sei, acho que nem existia, não. Deus não tinha criado ainda nesse tempo. Depois que Deus resolveu criar a galinha, a codorna, Deus criou só aves dos céus, tá? E sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva. Agora, gente, presta atenção nessa parte aqui, ó. É a parte aqui que eu quero finalizar aqui. Eu acho que é antes da queda do homem. Antes da queda de Adão. Aqui, pessoal, vamos atentar aqui para esse último verso aqui do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus: eis que dizendo pro homem, né, que ele tinha formado, havia formado, segundo a Bíblia. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face da terra, de toda a terra, e toda árvore que dá fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Presta atenção nisso aqui, hein, gente? Presta atenção nisso. Toda árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Gente, isso aqui é antes da queda do homem.
a queda de Adão, que falam, né? A queda de Adão vai se dar depois. Não sei se é no próximo capítulo, no segundo capítulo, no outro, no terceiro capítulo. Não vi ainda, vamos ver isso depois. Mas aqui é antes dele ser amaldiçoado aí com a morte, de a morte vir, aí aquela maldição para a serpente e tal. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhes será para mantimento. Mantimento para quê? Ele ia morrer se não comesse? É isso? Se a gente passar aí alguns dias sem comer, o organismo da gente vai à falência e a gente morre. Era isso que ia acontecer com Adão? Ele ia morrer? E se ele resolvesse não comer esse negócio aí, esse mantimento aí? Ele simplesmente diria, eu não vou comer isso aí não preciso. Para que comer isso aí? Para que comer? Para que mantimento? Mantimento para quê? Eu não morro. Eu não vou morrer de fome. Não vou morrer de fome porque a morte não existia ainda, a morte para o homem. Ele nem sabia o que era isso, o que era a morte. Depois Deus foi falar para ele que ele morreria se comesse lá o fruto da árvore do conhecimento lá do bem e do mal, segundo está escrito aí no livro de Gênesis, tá? Que eu já ouvi pessoas em live dizer que era maçã, cara. É a árvore, essa árvore que Deus botou aí no Éden, no jardim, para Adão, que iria servir de mantimento. Para que eu não sei, iria servir de mantimento, não, ele não podia comer, né? Ele não podia comer. Aí já ouvi gente em live, religiosas, não sei se doutor, não lembro se era doutor em alguma coisa, teólogo, alguma coisa, o cara falar que era maçã. Isso aí nem na escola bíblica infantil ensinam isso aí não. Nem na escola bíblica infantil, das férias infantis. Por favor, que é isso, cara? Maçã? É brincadeira. Então eu queria finalizar com isso, dizendo sobre essa coisa, que até Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa Adão não podia tocar, nem a mulher costela lá. Não podia tocar nesse fruto, no fruto dessa árvore. Mas todas as árvores eles podiam comer. Comer para quê? Por quê? E se eles resolvessem não comer nada, nenhuma árvore, nenhum fruto daquele lá, das árvores, de nenhuma árvore, ele ia morrer do mesmo jeito? Ia, né? Pelo jeito ia, né? Ia morrer de fome, né? Aí mantimento, árvores, sementes, para quê? Se ele não tinha... se ele não tinha... Se o poder da morte não estava sobre ele ainda, se aquelas maldições não veio sobre ele. Tá? Então, beleza, gente, eu fico por aqui. Agradeço aí, venham para a casa do Senhor. Não é casa do Senhor, é casa do Senhor, tá? E vamos fazer uma análise e vamos questionar. Entendeu? Eu não vou falar que nada aqui, tudo aqui está errado, porque eu não sou doutor. Entendeu? Doutor é que pode fazer isso. E por sinal temos doutores aí. Temos doutores não, alguns, né? Doutores aí, alguns doutores, alguns exegetas muito bons aí. Muito bons que fazem análises excepcionais. Exegetas não religiosos, né? Que fazem excepcionais exegeses. Bom, gente,
Fico por aqui. Muito obrigado aí. Tchau.